Boa noite, me chamo Otávio, tenho 27 anos e sou de Cariacica, no Espírito Santo. Mas o relato que irei contar aconteceu com a minha avó, em uma cidade chamada Itapina, no interior do Espírito Santo. A partir de agora, vou dizer como minha avó me contou sua história. Meu nome é Dorcília e eu era jovem quando tudo aconteceu. Tinha meus 13, 14 anos e morava com meus pais e 4 irmãos, em uma casinha no interior. Nós morávamos em um morro bem íngreme e havia umas casinhas e um cemitério que dava para ver bem a nossa janela. Lá não era qualquer interior, era roça mesmo, mato para todos os lados, sem energia nenhuma. E ir para a cidade ou qualquer lugar mais povoado tinha que andar muito, já que não tínhamos cavalos nem carros na época. Mas pensa em um lugar maravilhoso para se morar, onde a paz e a tranquilidade fazia parte do dia a dia. Certo dia, estávamos voltando da escola, quando ouvimos uma discussão entre meu pai e minha mãe. Minha mãe falava para o meu pai que a quaresma estava chegando e que era tempo de todos se resguardarem e orarem. Dia de ficar em casa e ficar quietinhos. Meu pai logo resmungou e disse para todos ficarem em casa, menos ele, pois, se ele não trabalhasse, iria faltar comida em casa. Ela não disse uma palavra, mas só pelo olhar dava para ver que estava preocupada com meu pai. Na semana seguinte, ele nos acordou para ir para a escola. A gente ia com ele até certa parte do caminho e depois seguia sozinho. Era uma sexta-feira. A lua ainda estava bem clara no céu. Saímos às 4 da madrugada porque a escola ficava no centro da cidade e era bem longe. Logo que saímos de casa, sentimos um cheiro horrível, de coisa podre, como se um bicho estivesse morto fazia dias. O fedor era tão forte que dava vontade de vomitar. No meio do caminho, meu pai se despediu e seguiu para o lado da roça. A gente continuou rumo à escola, atravessando um trecho de capim deitado em um campo aberto, perto do cemitério e da mata fechada. Quando passamos ao lado do cemitério, um arrepio me tomou o corpo. O mesmo fedor voltou, ainda mais forte. Andamos mais alguns metros e meu irmão mais novo parou do nada e começou a chorar. Eu perguntei a ele o que foi, mas ele não respondeu. Olhei para os irmãos e todos estavam parados, olhando para a estrada atrás de mim. O arrepio aumentou, levantando cada fio de cabelo do corpo. Ficamos calados e, de repente, um som alto e distante quebrou o silêncio. Foi aí que começamos a correr, direto em direção ao cemitério. Dava para ouvir, atrás da gente, uma respiração forte, pesada, de um bicho cansado. Subimos numa árvore enorme, cheia de cipós, bem perto do muro do cemitério. Quando chegamos no topo, eu criei coragem e olhei para baixo. Vi, saindo das moitas, um bicho enorme, respirando fundo e com dificuldade. Ele veio devagar até o pé da árvore, encostou as patas no tronco e ficou olhando para cima, olhando para a gente. Parecia um cachorro gigante, com focinho comprido e as pernas desproporcionais ao corpo. Fedia carniça e os olhos eram bem vermelhos. Ficamos apavorados, chorando sem parar. Lembrei do que a mamãe falava sobre a quaresma e comecei a rezar pedindo proteção a Deus. A criatura ficou rodeando a árvore até o sol nascer. Quando o primeiro raio de luz bateu na copa, ela saiu correndo, pulou o muro do cemitério e sumiu. Minutos depois,
vimos um carro passando na estrada mais próxima. Gritamos e o motorista, que era o nosso vizinho, parou. Quando viu o nosso estado, pálidos e tremendo, nos levou para casa. Contamos tudo para nossa mãe, que pediu para o vizinho ir buscar o pai na roça. Quando ele chegou, abraçou a gente e disse que era um lobisomem. Contou que o pessoal da roça também tinha comentado sobre uma criatura, mas ele não tinha dado importância. Pediu perdão à minha mãe e jurou que ninguém daquela casa sairia mais durante a quaresma. Alguns meses depois, ele conseguiu um emprego em outra cidade e nos mudamos para lá. Desde então, eu nunca mais duvidei dessas histórias. E até hoje, respeito os dias da quaresma, porque sei que tem coisa que é melhor não desafiar. Boa noite a todos. Me chamo Marcelo Trindade, moro em Vitória, no Espírito Santo. Esse fato aconteceu mais ou menos entre 2006 e 2007, quando viajei para a casa do meu sogro para passar umas férias com minha esposa, Fernanda, e meu sobrinho Otávio, lá em Pontões, no interior do Espírito Santo. A gente sempre ia para lá nos feriados. Era um lugar tranquilo, friozinho, cheiro de mato e aquele silêncio de interior que acalma qualquer um. Certa noite, resolvi chamar meu sogro para caçar umas pacas comigo, porque a lua estava bem clara. Mas ele recusou, disse que não era bom sair de casa, que a mata andava esquisita e que alguns vizinhos já tinham comentado que algo andava aparecendo por lá. Eu ri, tirei sarro, falei que se aparecesse assombração, eu conversava com ela, era na base da bala. Peguei minha arma, entrei na caminhonete e fui sozinho para uma mata mais fechada, onde a gente costumava caçar e pescar. Deixei o carro perto de uma casa velha e abandonada e segui a pé por uma clareira. Logo comecei a ouvir barulhos de galhos quebrando ao longe. Fui devagar, tentando não fazer ruído, até ver uns porcos do mato. Eu mirei e atirei, mas errei. Corri atrás, mas o bicho sumiu. Fiquei um tempo parado, respirando, até perceber que o lugar estava tomado por um silêncio muito estranho. Eu não ouvia nada, só o som dos meus passos e da minha respiração. De repente, ouvi um assobio fino e longo. Eu olhei para os lados e perguntei: "Quem tá aí?" O assobio continuou, mais alto, mais perto, e o medo veio. Corri em direção ao carro, mas antes de entrar, olhei para a casa velha. Foi aí que vi, na janela, uma criatura de olhos amarelados, me encarando. Ela se inclinou devagar e soltou aquele mesmo assobio tão forte que parecia atravessar minha cabeça. Eu tremia, tomei coragem e dei 2 tiros na criatura, mas nada pegava. Ele começou a soltar uma risada macabra, com uma voz rouca e grossa. O bicho pulou a janela e veio lentamente em minha direção. Ele parecia um macaco pequeno. A cara daquilo parecia tirada de um filme de terror. Ele subiu na árvore ao lado do carro e voltou a assobiar. Nesse meio tempo, eu larguei tudo para trás e comecei a correr o mais rápido que eu pude. Passei tão rápido nos galhos e capins altos que me cortei todo. Sabia que ele ainda estava atrás de mim. Quando passei a floresta e fui para a estrada de chão, voltei a ouvir os sons dos animais, sons que a gente ouve na natureza. Com muito custo, cheguei na casa do meu sogro, quase às 3 da manhã. Encostei na porta e apaguei. Mais tarde, eu acordei deitado no sofá, com a minha esposa fazendo curativo em mim. Falei com todos que tinha visto e eles ficaram espantados, menos o meu sogro,
que começou a rir. Ele disse que tinha me avisado para não ir e que o que eu vi poderia ser algum espírito da mata me avisando que não era bem-vindo. Até hoje vamos ao sítio, mas desde esse dia nunca mais cacei nem fui para as redondezas de onde costumávamos ir. Eu me chamo Valdemar, sou de Pires, do Rio, Goiás. E na época desse acontecido, eu tinha 22 anos. Isso foi em 1975, um tempo em que as casas eram mais afastadas uma das outras. A cidade era pequena, com pouca luz nos postes, e quem morava nos arredores vivia praticamente isolado. Eu trabalhava com meu pai no corte de lenha e de tarde fazia entrega de carvão com a carroça puxada por burro. Naquele tempo, falavam muito de um bicho que rondava os currais e que fazia o gado se debandar. Eu nunca dei ouvidos, achava que era invenção de povo antigo, até que chegou o dia em que vi com os meus próprios olhos. Foi uma quinta-feira de quaresma. Tínhamos ficado até mais tarde, entregando uns sacos de carvão lá para os lados do córrego das pedras. Voltamos, já com o céu escuro e a lua bem redonda, clareando bastante a estrada de terra. Meu pai seguia na frente com o burro e eu vinha atrás, segurando o lampião. Quando passamos pelo pé da serra, o bicho começou. Primeiro foi o grito dos cachorros, 3 latidos fortes, depois silêncio. O burro empacou no meio da estrada e começou a bufar. Eu achei que fosse cobra ou onça, mas não era. O mato do lado direito se abriu com um estalo e deu para ouvir um rosnado baixo e comprido. Me arrepiou até a nuca. Meu pai se virou e me olhou sem falar nada. Só mandou seguir, dizendo para não correr, porque bicho faria de um medo. A gente andou uns metros e foi aí que escutamos o estalar de galhos atrás. O som era de passos firmes, pesados, que vinha acompanhando a carroça. O lampião balançava e jogava sombra para tudo que é lado. Quando olhei por cima do ombro, eu juro que vi um vulto comprido, curvado, andando de 4 e com uma respiração muito forte, como um boi cansado. O burro disparou. Meu pai gritou e segurou as rédeas, mas o bicho correu junto, sem barulho de nada. Aí eu vi direito. O corpo era de gente, mas os pés virados e o rosto, não dava para dizer o que era aquilo. Parecia um focinho grande, peludo e os olhos vermelhos como fogo. Chegamos em casa já quase sem voz. O burro tremia e meu pai, branco, mandou entrar e fechar a porta. Minha mãe veio ver o que era e ele apenas disse: "Hoje o bicho andou solto." Naquela noite ninguém dormiu. O vento batia no telhado e a gente ouvia passos no terreiro, como se alguém arrastasse as unhas no chão. Minha mãe rezava e meu pai ficou com a espingarda atravessada nas pernas e o lampião aceso até o dia clarear. No outro dia cedo, quando o sol levantou, ele me chamou para ir ver o terreiro. Tinha pegadas fundas no barro, parecendo de cachorro, mas grandes demais. E mais estranho ainda, algumas pegadas eram de pé humano misturadas com pés de cachorro. Meu pai chamou o compadre Zeca, que era rezador. Ele veio com um rosário e benzeu tudo. Disse que aquilo era maldição de família antiga, que alguém dali por perto se transformava em noites de lua cheia. Mandou a gente queimar umas ervas no fogão e espalhar sal grosso nos 4 cantos da casa. Nos dias seguintes, o povo começou a comentar que um homem da região, que morava sozinho num rancho velho, tinha aparecido com o corpo todo arranhado, dizendo que caiu no mato atrás de uma caça.
Só que ninguém achava trilha nem sangue de bicho nenhum, apenas rastro de animal andando em 2 pés. Na mesma semana, os cachorros dele sumiram e o gado de um vizinho foi encontrado morto com o pescoço rasgado. A gente tentou esquecer, mas toda a lua cheia voltava o medo. Teve uma noite que escutamos ele de novo, uivando lá da serra. Era um som comprido que fazia o peito doer. Meu pai disse: "Não é bicho não, isso aí é uma penada." Bom, ninguém nunca soube. Depois daquela noite, seu Leôncio desapareceu. Nunca mais se viu rastro. O povo da redondeza fala que ele foi embora para Goiás. Eu só sei que, por anos, ninguém quis morar perto da Serra do Falcão. Bom, esse foi o meu relato. Obrigado e uma boa noite a todos. Meu nome é Silvaldo Carneiro. Hoje tenho 55 anos e sou morador do bairro de Interlagos, aqui em São Paulo. Mas foi no ano de 1980, na pequena cidade de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, que eu tive uma experiência sobrenatural dentro de uma mata, próximo à cidade que até hoje tenho pesadelos. Não desejo que ninguém passe por algo semelhante. Na época do ocorrido, eu estava noivo da Lucinha, que hoje é minha esposa. Eu ainda morava na casa de meus pais, seu Isaltino e Dona Antônia. A gente morava em casa bem humilde e tínhamos algumas dificuldades financeiras. Na época, a gente não tinha nem mesmo fogão a gás. Por isso, toda semana, eu, meu pai e meus irmãos precisávamos tirar lenha em uma mata que ficava perto do nosso bairro. E como a gente morava na entrada da cidade, o nosso quintal dava direto na trilha que passava pela mata. Na sexta-feira da Semana Santa daquele ano, Lucinha me convidou para almoçar na casa dos seus pais, que na época morava em um sítio que ficava mais ou menos uns 5 quilômetros de distância da cidade. É tradição lá no Nordeste, na Sexta-feira de Paixão, as pessoas da mesma família se reunirem para almoçar o peixe da Semana Santa. Segundo a tradição, nesse dia não pode comer carne bovina. Inclusive, algumas pessoas preferem comer sem mistura, quando não tem peixe para comer. Eu recusei o convite, pois eu almoçaria na casa com meus pais e meus irmãos. Mas Lucinha insistiu muito e disse que no almoço da casa dela teria vatapá. Como eu gosto muito desse prato, eu falei que aguardasse um pouco para mim, que à tarde eu apareceria no sítio. Após terminar o almoço, na minha casa, eu peguei minha bicicleta, uma Monarch circular, e fui para o sítio do meu sogro, o seu Daniel. E aproveitei e levei um machado e um facão, pois na volta eu pretendia entrar na mata e tirar um pouco de lenha para minha casa. Como o sítio era perto, não demorou muito, eu cheguei bem rápido. Fiquei no sítio do meu sogro a tarde toda, mas por volta das 5 horas eu precisava voltar, pois ainda teria que tirar a lenha e eu queria aproveitar a luz do dia. Eu me despedi do pessoal e fui embora, mas eu não voltei pela estrada principal. Eu preferi voltar por uma estradinha que passava por dentro da trilha e acabava perto da minha casa. Eu fui pedalando rápido e quando já estava quase saindo da estradinha, eu parei e fui cortar a lenha. Assim que eu entrei na mata, encontrei uma árvore de bastião e estava caída. Nem precisei derrubar outra árvore. Rapidamente eu cortei a lenha, fiz um feixe e coloquei na garupa da bicicleta. Mas quando já estava amarrando a lenha e me preparando para sair dali, senti falta do meu machado. Eu olhei para o local onde eu tirei a lenha e vi o meu machado fincado no tronco da árvore. Deixei a bicicleta escorada em uma estaca de cerca e entrei novamente na mata, para poder pegar o machado. Mas quando me aproximei da árvore que tinha a lenha,
começou uma ventania muito forte, e em questão de segundos, o vento parou. Só que daquele momento em diante, eu não encontrei o caminho para sair da mata, e o meu desespero foi maior por saber que a estradinha não ficava nem 50 metros de distância do local que eu estava. Comecei a andar sem achar a saída. O desespero aumentou quando começou a escurecer, mas eu tive um alento ao ouvir o barulho semelhante à batida de um machado nas árvores. Então eu pensei, graças a Deus, tem mais alguém cortando lenha, não estou sozinho. Na esperança de encontrar alguém, eu saí dali e comecei a seguir o som, mas parecia que ele estava se afastando enquanto eu ficava cada vez mais perdido. Até que ficou tudo escuro. Eu não conseguia ver nada. E o barulho também desapareceu. Então eu ouvi um assobio agudo e longo, que vinha mais para dentro da mata. Nessa hora, eu me lembrei dos causos e lendas que as pessoas contavam, mas que eu nunca acreditei. O desespero tomou conta de mim, mas eu não queria acreditar que os assobios fossem coisas sobrenaturais. Eu tinha esperança de ser alguém cortando lenha ou então furando uma abelha para tirar o mel. Então, após ouvir um segundo assobio, eu respondi gritando: "Tem alguém comigo nessa mata?" Não demorou muito e eu ouvi um assobio, e dessa vez foi mais perto de mim. Nessa hora me subiu um calafrio na espinha. Eu senti um medo muito grande. Dessa vez eu não respondi e saí correndo, caindo e me arranhando, me cortando todo nos espinhos dos carumbis. Mas o pior ainda estava por vir. Eu ouvi umas risadas macabras e tive a nítida impressão que alguma coisa naquela mata estava me seguindo. Eu parei e sentei escorado no tronco de um angico para respirar um pouco, pois àquela altura eu já estava com a língua do lado de fora de tanto cansaço. Então senti um cheiro forte que lembrava o odor de um chiqueiro e ouvi um roncado semelhante ao que os porcos fazem. Na hora eu pensei que poderia ser algum caititu, mas em seguida começou um vento estranho. Então eu percebi uma chicotada nos braços. Me doeu muito. Parecia que, além de doer, ardia como se fosse urtiga. Mesmo sem aguentar, levantei e arrumei forças, pedindo que Deus me protegesse, e fui caminhando sem saber onde chegaria. Enquanto eu andava, sentia a dor das chicotadas. Com certeza, seja lá quem fosse aquela entidade, ela estava zangada comigo. E eu não tinha mais forças nem para correr. Eu não sabia mais o que fazer. Então, eu lembrei de que os mais velhos falavam que essas entidades que vivem nas matas gostam de receber oferendas. E em um último ato de desespero eu disse: "Se me deixar sair daqui, amanhã eu volto trazendo fumo e mel para você." Quase como mágica, os sons sumiram e as chicotadas pararam. Então eu comecei a raciocinar melhor. Parecia que eu estava preso por tipo de encantamento. Eu subi em uma árvore e consegui me localizar, pois eu sempre andei naquela mata e conheci o lugar como a palma de minha mão. Desci da árvore e não andei nem 100 metros e saí na estradinha que cortava a mata. Mas eu havia andado mais de 2 quilômetros da distância do local que eu tinha deixado minha bicicleta. Mais um pouco eu chegava no sítio do meu sogro. Fui caminhando pela estradinha e depois de uns 40 minutos encontrei a minha bicicleta no mesmo lugar que eu havia deixado. Montei e fui para minha casa. Quando cheguei lá, meus pais já estavam preocupados com a minha demora. Minha mãe então falou: "Isso é hora de chegar? Como é que você sai daqui de casa meio-dia dizendo que voltava à boca da noite e só chega umas horas dessas?" "Na casa de Sim, eu sei que tu não estava, pois seu Daniel é um homem direito e não ia deixar você ficar mancebando por lá até umas horas dessas. E se tu arrumou uma rapariga por aí, quem vai te quebrar no pau sou eu, seu moleque." Eu ainda estava atônito.
Não respondi nada, só perguntei que horas que era e, para o meu espanto, o meu irmão Gabriel me disse que já era quase 2 horas da madrugada. Eu descarreguei a lenha e fui tomar um banho. E depois que comi alguma coisa, sentei com eles e comecei a relatar o terror que eu passei perdido na mata. Minha mãe, depois de ver meus ferimentos, acreditou na minha palavra e foi colocar uns ungüentos para aliviar a dor e a coceira. E o meu pai disse: "Você teve sorte. Com certeza foi a caipora que brincou contigo. Nesse tempo de quaresma, não é bom tirar a lenha, ainda mais no dia de hoje. Se eu tivesse visto você pegar o machado, eu não tinha deixado. Mas graças a Deus que foi só uma surra. Queria ver coisa feia, era se você estivesse com uma espingarda nas costas." Depois disso, a gente foi dormir. E no outro dia eu chamei meu pai e a gente voltou na mata e colocou no tranco do bastião um pedaço de fumo de corda e um pouco de mel. Depois de 2 anos eu me casei e logo depois a gente veio morar aqui em São Paulo. Mas até hoje eu tenho medo dessas criaturas, pois só quem passa por uma situação dessas é que sabe o quanto é assustador você ficar perdido na mata, e levando chicotadas sem saber de onde vem.